A primeira vez que vi meu filho de 15 anos algemado, minha irmã estava a poucos metros de distância, observando tudo como se não tivesse qualquer envolvimento. Meu nome é Malalery Bennett, tenho 39 anos e, até aquela manhã, acreditava que existiam limites que nem mesmo um parente egoísta teria coragem de ultrapassar. Descobri da pior forma que estava enganada. 2 policiais conduziam meu filho pelo corredor da escola enquanto alunos espiavam pelas portas das salas e gravavam a cena com seus celulares. O medo estampava seu rosto, mas ele tentou manter a cabeça erguida. Quando nossos olhares se cruzaram, ele fez uma pergunta que mudou completamente o rumo da história. Mãe, por que ela disse que fui eu quem roubou o dinheiro? Um dos policiais explicou que uma quantia arrecadada em uma campanha beneficente da escola havia desaparecido e que talvez eu também precisasse prestar esclarecimentos. Minha irmã sequer teve coragem de olhar para mim. Apenas cruzou os braços e assistiu, em silêncio, enquanto meu filho era tratado como um criminoso diante de todos. 3 dias depois, a investigação comprovou que nós 2 éramos completamente inocentes. Mas ser inocente não encerrou aquele pesadelo. Pelo contrário, foi justamente isso que revelou o verdadeiro motivo de Raquel ter escolhido meu filho como alvo e o enorme sacrifício que minha própria família esperava que eu fizesse para protegê-la. Antes de contar o que o detetive descobriu e explicar por que minha irmã acabou aparecendo na porta da minha casa implorando por perdão, quero saber de onde você está assistindo e como está o clima por aí hoje. Fico curioso para descobrir até onde esta história vai chegar. Para entender por que Raquel tomou aquela decisão, precisamos voltar à sexta-feira anterior ao dia em que a polícia entrou na sala de aula do meu filho. Trabalho como investigadora sênior de integridade em contratos na Autoridade Regional de Água das Montanhas Rochosas. Minha função está longe de ser emocionante. Passo os dias analisando contratos de fornecedores, registros de acesso, comprovantes de pagamento, históricos de licitações e toda a cadeia de aprovações. Sempre que alguém diz que um erro foi apenas um acidente, meu trabalho é encontrar o documento que prova se isso é verdade ou não. Esse hábito fez de mim uma profissional respeitada, mas também alguém bastante inconveniente dentro da própria família. Minha irmã mais nova, Raquel Mercer, sempre preferiu histórias que ninguém pudesse confirmar. Raquel tinha 36 anos e trabalhava como coordenadora de operações na Summit Ridge High School, em Silver Creek, Colorado. Além disso, era tesoureira da Associação de Pais dos Atletas da escola. Ela era responsável por receber doações, preparar os depósitos bancários e tinha acesso à sala trancada onde o dinheiro das campanhas de arrecadação permanecia guardado durante a noite. Carismática, emotiva e extremamente convincente, Raquel possuía um talento especial para fazer qualquer problema parecer passageiro. Nossa mãe, Linda, costumava descrevê-la como uma pessoa sensível, alguém que apenas precisava de compreensão quando as coisas davam errado. Nosso pai, Georg, dizia que Raquel era apenas incompreendida. Já nosso tio, Dennis Cole, costumava chamá-la de o coração da família. Sempre que ela criava algum problema, alguém acabava assumindo a responsabilidade para que ela não enfrentasse as consequências. Durante muitos anos, essa pessoa fui eu. Depois do meu divórcio, construí uma vida tranquila ao lado do meu filho, Evan. Morávamos em uma casa simples, a apenas 10 minutos da escola dele. Eu mantinha as contas em dia, tinha uma reserva para emergências e evitava pedir qualquer favor aos parentes, porque na minha família todo favor acabava sendo usado contra você mais tarde. Raquel vivia de maneira completamente diferente. Pegava dinheiro emprestado, deixava compromissos vencerem e, quando chegava a hora de pagar, apelava para o drama. Já paguei 2 meses de aluguel para ajudá-la após sua separação. Também quitei uma conta de energia atrasada quando ela disse que teria o fornecimento cortado. Além disso, ajudei nossos pais a pagarem os impostos da casa e arquei com grande parte das despesas de uma viagem de Natal da família, que depois todos fizeram questão de apresentar como um presente dado pelos nossos pais. Eu continuava dizendo a mim mesma que era melhor ajudar do que assistir a mais uma crise familiar se transformar em um desastre. A única pessoa que tentou me alertar foi minha avó, Ruth Bennett. Ela sempre repetia que uma generosidade sem limites acaba sendo confundida com permissão para abusar. Eu a amava, mas demorei demais para entender o que ela queria dizer. Na sexta-feira anterior a toda essa confusão, a Summit Ridge High School realizou um evento para arrecadar fundos para os esportes de inverno. Raquel pediu que Evan fosse voluntário porque alguns alunos mais velhos haviam desistido de participar. Ele aceitou de bom grado.
Gostava de colaborar com atividades da escola e ainda precisava completar horas de voluntariado para participar de um programa de engenharia durante o verão. Naquela noite, Eva ajudou a montar mesas dobráveis, organizou caixas com brindes para um sorteio e carregou fardos de água mineral do ginásio até um depósito. Mais tarde, Raquel usaria justamente essas tarefas para afirmar que ele teve acesso ao dinheiro arrecadado no evento. Mas isso simplesmente não era verdade. Meu filho nunca participou da contagem do dinheiro, jamais tocou na bolsa lacrada onde os valores eram guardados e nem entrou na sala administrativa onde Raquel mantinha os depósitos em segurança. Audrey Collins, assistente da biblioteca e responsável por supervisionar os estudantes voluntários, liberou Eva às 19h25. Fui buscá-lo na entrada leste da escola e, antes de voltarmos para casa, passamos para comprar comida. Na manhã seguinte, Raquel me ligou. Sua voz tinha aquela calma artificial que ela sempre usava quando estava prestes a pedir algo importante. Disse que enfrentava uma emergência e precisava de $8.000 até segunda-feira. Perguntei o que havia acontecido. Ela respondeu que um empreiteiro ameaçava registrar uma cobrança judicial contra sua casa por causa de uma antiga dívida de reforma. Pedi que me enviasse a fatura, o contrato e os dados de contato da empresa responsável pelo serviço. Na mesma hora, o tom dela mudou completamente. Por que você sempre exige documentos antes de ajudar a própria irmã? Perguntou, irritada. Respondi com tranquilidade que $8.000 não eram um favor qualquer e que eu precisava entender exatamente o que estava acontecendo antes de tomar qualquer decisão. Raquel me acusou de tratar os próprios familiares como se fossem suspeitos. Eu apenas lembrei que ela nunca havia devolvido os $3.000 que lhe emprestei da última vez. Ela respondeu que aquela situação era diferente porque estava passando por um período difícil. Antes de desligar, ainda fez questão de dizer que contaria aos nossos pais o quanto eu havia me tornado egoísta. Mantive minha posição e deixei claro que não enviaria nenhum centavo sem antes receber toda a documentação necessária. Ela encerrou a ligação com uma frase que, naquele momento, pareceu apenas mais uma tentativa de me intimidar. Um dia você vai precisar desta família, Mallory. E quando isso acontecer, vai se lembrar da forma como me tratou. Achei que fosse apenas uma ameaça vazia. O que eu não sabia era que o dinheiro arrecadado no evento beneficente da escola ultrapassava $12.000. Também não fazia ideia de que Raquel já havia preparado uma versão dos fatos para explicar o desaparecimento daquela quantia. Na manhã de segunda-feira, enquanto eu analisava uma divergência em contratos no trabalho, recebi uma ligação da vice-diretora da escola. Ela não disse que Eva havia sido chamado à direção. Informou apenas que a polícia já estava com ele. Corri imediatamente para Summit Ridge High School. Quando cheguei, o sinal de início das aulas já havia tocado e o corredor principal estava quase vazio. Uma recepcionista tentou me impedir de passar pela entrada, mas, nesse instante, ouvi passos ecoando pelo piso e olhei em direção ao bloco das salas de aula. Lá estava Eva. Ele caminhava entre um policial responsável pela segurança da escola e um policial da cidade. Suas mãos estavam algemadas para trás. Alguns estudantes observavam tudo das portas das salas enquanto gravavam a cena com seus celulares. Outros cochichavam seu nome. Um garoto chegou a rir, até que um professor o mandou voltar para dentro da sala. Meu filho estava completamente pálido. Sua mochila era carregada por um dos policiais e o casaco permanecia amarrado na cintura, como se ele tivesse sido retirado da aula às pressas, sem nem mesmo conseguir pegar seus pertences. Quando me viu, sua voz falhou. Mãe, eu não peguei nada. Tentei me aproximar, mas o policial levantou a mão e pediu que eu aguardasse até chegarmos à sala de reuniões. Foi nesse momento que Evan olhou além de mim, em direção à recepção. Raquel estava parada perto da porta usando seu crachá da escola. Não demonstrava desespero, nem parecia confusa. Apenas observava tudo em silêncio. Então meu filho perguntou, com os olhos cheios de incredulidade. Por que a tia Raquel disse que fui eu quem roubou o dinheiro? Na mesma hora, Raquel desviou o olhar e fingiu prestar atenção no celular. Já na sala de reuniões, o detetive Marcos Reio explicou que uma bolsa lacrada contendo $12.400 havia desaparecido depois do evento beneficente realizado na sexta-feira. Segundo ele, Raquel comunicou o sumiço logo no início daquela segunda-feira.
Ela afirmou que Eva havia sido visto carregando caixas perto da sala de atividades e que fez perguntas incomuns sobre onde o dinheiro seria guardado. Meu filho negou tudo imediatamente. Raquel também contou ao detetive que, dias antes, eu havia demonstrado interesse em analisar registros financeiros ligados à associação esportiva da escola. Aquilo tinha um pequeno fundo de verdade, mas havia sido completamente distorcido. Na realidade, eu apenas tinha solicitado os documentos relacionados aos $8.000 que ela queria que eu emprestasse. Raquel transformou aquele pedido particular em uma falsa impressão de que eu estava investigando as contas da arrecadação da escola. Em seguida, o detetive explicou que Raquel acreditava que eu poderia ter orientado Eva a pegar a bolsa com o dinheiro, já que eu trabalhava com auditorias, conhecia procedimentos financeiros e entendia como instituições registravam valores em espécie. Por alguns segundos, fui incapaz de dizer qualquer palavra. Naquele instante, compreendi que minha irmã não estava apenas acusando meu filho de um erro. Ela havia construído uma história inteira para transformá-lo no principal responsável por um crime que ele jamais cometeu. Naquele momento, percebi que Raquel não havia apenas acusado meu filho. Ela criou uma história inteira para nos envolver em uma suposta conspiração. Perguntei por que Evan tinha sido algemado antes mesmo de alguém entrar em contato comigo ou verificar os registros da escola. O agente responsável pela segurança explicou que o valor desaparecido era alto e que Raquel havia identificado Evan como o último aluno visto próximo à sala onde o dinheiro era guardado. Ele esclareceu que meu filho não estava oficialmente preso, mas que havia sido algemado enquanto era levado da sala de aula por considerarem a denúncia grave. Essa explicação não fazia diferença para os alunos que gravaram a cena. Para eles, as algemas já eram uma sentença. Os policiais revistaram a mochila de Eva e recolheram temporariamente seu celular para confirmar seus deslocamentos. Um detetive também começou a me fazer perguntas sobre minha renda, dívidas, movimentações bancárias recentes e se eu havia recebido alguma quantia de origem desconhecida. Respondi ao que era necessário, mas me recusei a fornecer senhas ou autorizar acesso irrestrito às minhas informações financeiras sem a presença de um advogado. Enquanto isso, Raquel permanecia do lado de fora da sala de reuniões, atrás da parede de vidro, fingindo preencher alguns documentos. Pouco depois, minha mãe ligou. A primeira pergunta dela não foi se Eva estava bem. Ela perguntou: "O que foi que ele fez?" Quando respondi que meu filho não tinha cometido absolutamente nada, ela apenas suspirou. A Raquel jamais faria uma acusação dessa sem algum motivo. Em seguida, meu pai telefonou. Segundo ele, se a polícia havia colocado algemas em Eva, era porque certamente possuía provas suficientes. Logo depois, meu tio Dennis enviou uma mensagem dizendo que eu não deveria criar um escândalo capaz de prejudicar o emprego de Raquel. Acreditar nela sempre foi mais fácil do que questioná-la. Horas depois, Eva foi liberado para voltar para casa comigo enquanto a investigação continuava. Mesmo assim, a escola decidiu suspendê-lo temporariamente das atividades extracurriculares e registrou uma observação disciplinar em seu histórico escolar. Quando estávamos deixando o estacionamento, Audrey Collins se aproximou discretamente. Ela parecia bastante nervosa e olhava para o prédio o tempo todo, como se tivesse medo de ser vista. Audrey explicou que havia supervisionado os estudantes voluntários na sexta-feira e tinha certeza de que Evan foi embora antes das 7:30 da noite. Depois que todos os alunos saíram, ela voltou à biblioteca porque havia esquecido as chaves. Ao passar pelo corredor, viu Raquel destrancar a sala de atividades usando seu crachá e entrar sozinha. Ela não conseguiu ver o que Raquel carregava quando saiu, mas sabia que aquele corredor era monitorado por câmeras de segurança. Também lembrou que a porta registrava eletronicamente cada acesso feito com os crachás dos funcionários. Perguntei imediatamente: "Alguém verificou essas gravações ou os registros de acesso?" Audrey balançou a cabeça. Segundo ela, Raquel havia dito à direção que a câmera daquele corredor apresentava falhas com frequência e que o sistema eletrônico de acesso registrava horários incorretos de vez em quando. Audrey, porém, não acreditava em nenhuma dessas explicações. Ainda no estacionamento, entrei em contato com a advogada Leia Grant, especializada em investigações administrativas e questões civis envolvendo instituições de ensino. Em menos de uma hora, Leia enviou notificações formais ao distrito escolar, à direção da escola, à associação esportiva e ao departamento de polícia, exigindo que fossem preservadas todas as imagens das câmeras de segurança, os registros eletrônicos de acesso, e-mails, comprovantes de depósitos e todas as versões do depoimento prestado por Raquel.
Antes de encerrar a ligação, Leia me fez um alerta importante. Ela recomendou que eu não confrontasse Raquel naquele momento. Segundo a advogada, pessoas que constroem histórias falsas costumam revelar muito mais quando acreditam que ninguém descobriu a verdade e que seu plano continua funcionando. Quando chegamos em casa, Eva encontrou dezenas de mensagens esperando por ele no celular. Alguns colegas perguntavam se ele realmente havia roubado o dinheiro da campanha beneficente. Outros compartilhavam o vídeo em que ele aparecia sendo conduzido pelos policiais no corredor da escola. Um dos estudantes chegou a editar a gravação e escreveu na tela: "Ladrão da arrecadação". Evan quis responder imediatamente e publicar uma mensagem dizendo que era inocente. Peguei o celular de suas mãos e o desliguei. Expliquei que não venceríamos boatos criando novos boatos. A verdade apareceria por meio das provas. Depois de alguns minutos em silêncio, ele fez uma pergunta que me atingiu profundamente. "A tia Raquel me odeia?" Naquele instante, percebi que qualquer resposta poderia machucá-lo ainda mais. Então apenas disse que a acusação revelava quem Raquel realmente era, e não quem ele era. Também prometi que aquele episódio jamais definiria sua vida. Naquela noite, pouco depois das 9 horas, recebi uma mensagem de Audrey. Ela escreveu apenas uma frase. A câmera estava funcionando. E Raquel sabe disso. Na manhã de terça-feira começaram os pedidos formais de acesso aos registros. Na tarde de quinta-feira, toda a versão apresentada por Raquel já havia desmoronado. Leia recebeu a confirmação oficial de que as gravações das câmeras e os registros eletrônicos de acesso haviam sido preservados antes que qualquer pessoa pudesse modificá-los ou apagá-los. O diretor de segurança do distrito escolar analisou as imagens ao lado do detetive responsável pelo caso. A sequência dos acontecimentos era clara. Às 19h12 da sexta-feira, Eva apareceu carregando uma caixa com bilhetes de sorteio que não haviam sido utilizados. Enquanto passava pelo corredor, a porta da sala de atividades estava aberta e a mesa onde Raquel dizia ter deixado a bolsa com o dinheiro podia ser vista perfeitamente. A bolsa simplesmente não estava lá. Às 19h25, Audrey registrou oficialmente a saída de Evan junto com os demais voluntários. 4 minutos depois, as câmeras externas mostraram meu filho entrando no meu carro. Somente às 20h11 Raquel apareceu carregando a bolsa da arrecadação escondida sob uma pilha de pastas. Os registros eletrônicos mostraram que ela utilizou novamente seu crachá às 20h47 para abrir a sala trancada. Ela permaneceu no interior por cerca de 6 minutos. Quando saiu, carregava um objeto grande de lona preso ao lado do corpo, parcialmente escondido sob o casaco. No entanto, Raquel havia afirmado à polícia que trancou a bolsa com o dinheiro às 19h15 e que não voltou mais àquela sala até a manhã de segunda-feira. As imagens provaram que ambas as declarações eram falsas. Os dados de localização do celular de Evan também confirmaram que ele já estava em nossa casa antes das 8 da noite e permaneceu lá durante todo o restante da noite. Além disso, o comprovante da refeição que compramos registrava um pagamento realizado às 19h42. As análises das minhas contas bancárias também não revelaram qualquer depósito, saque ou transferência suspeita. Da mesma forma, não existia nenhuma mensagem entre mim e Eva mencionando o dinheiro arrecadado pela escola. Na tarde de quinta-feira, o detetive Marcos Reio entrou em contato com Leia e depois pediu para falar diretamente comigo. Ele informou que tanto eu quanto meu filho estávamos oficialmente fora da lista de suspeitos. Também pediu desculpas pela forma como toda a situação havia sido conduzida dentro da escola e explicou que, a partir daquele momento, a investigação passaria a apurar porque Raquel apresentou informações que não correspondiam aos fatos. Logo em seguida, o distrito escolar retirou a anotação disciplinar do histórico de Eva e restabeleceu sua autorização para participar de todas as atividades extracurriculares. Quanto a Raquel, ela foi afastada temporariamente de suas funções enquanto uma investigação interna analisava sua conduta. Eu esperava que meus pais me ligassem para pedir desculpas. Em vez disso, meu tio Dennis convocou uma reunião de família na casa dele para o sábado seguinte. Quando Evan e eu chegamos, quase 20 parentes já estavam reunidos. Meus pais estavam sentados no sofá ao lado de Raquel. Ela parecia abatida, mas continuava evitando qualquer contato visual comigo. Dennis permanecia em pé, perto da lareira, como se estivesse presidindo uma audiência. Ele iniciou a conversa dizendo que todos concordavam que Raquel havia cometido um erro sob pressão.
Segundo ele, toda a acusação não passava de um mal-entendido causado por confusão na sequência dos acontecimentos durante a arrecadação de fundos. Olhei para ele e respondi com firmeza. O mal-entendido não coloca um adolescente inocente algemado diante da escola inteira. Minha mãe interrompeu imediatamente e pediu que eu não exagerasse. Disse que Evan já havia sido inocentado e que, por isso, nenhum dano permanente tinha acontecido. Meu pai permaneceu em silêncio, olhando para o chão. Dennis então afirmou que a família precisava permanecer unida porque Raquel corria o risco de perder o emprego e enfrentar problemas na justiça. Em seguida, sugeriu que eu informasse ao detetive que tudo havia sido resolvido em particular. Minha mãe ainda acrescentou que seria melhor convencer Eva a não comentar o episódio das algemas com ninguém da escola. Foi então que Dennis revelou o verdadeiro motivo daquela reunião. Raquel precisava contratar um advogado. Como meus pais não tinham condições de pagar os honorários iniciais, ele sugeriu que todos contribuíssem financeiramente. E, como eu ganhava mais do que a maioria dos parentes e, segundo a lógica deles, havia criado toda aquela situação ao negar o empréstimo de $8.000, acreditava que eu deveria pagar a maior parte da despesa. Olhei diretamente para Raquel. Você contou para eles porque me pediu $8.000 na manhã seguinte ao evento? Ela ficou visivelmente desconfortável. Antes que pudesse responder, Dennis cortou a conversa dizendo que aquele detalhe já não tinha importância. Raquel começou a chorar e afirmou que entrou em pânico porque imaginou que Evan pudesse ter pegado a bolsa com o dinheiro. Então fiz outra pergunta. Se foi isso que você pensou, por que as câmeras mostram você carregando essa mesma bolsa? Ela respondeu que não conseguia se lembrar do que estava levando naquele momento. Perguntei também por que havia mentido ao afirmar que nunca voltou à sala onde o dinheiro era guardado. Minha mãe me repreendeu, dizendo que aquele tipo de questionamento não era apropriado em uma reunião familiar. Foi nesse momento que Dennis apresentou seu ultimato. Segundo ele, eu tinha duas opções. Poderia proteger Raquel, deixar de colaborar com a investigação, ajudar a pagar sua defesa e continuar fazendo parte da família. Ou poderia sair daquela casa e perder todos eles. Olhei para Eva. Ele permanecia sentado perto da porta, em silêncio, ouvindo adultos tratarem a maior humilhação da sua vida como se fosse apenas um problema de imagem. Suas mãos estavam fortemente entrelaçadas sobre o colo. Naquele instante, compreendi que qualquer concessão ensinaria ao meu filho uma lição terrível, que fazer parte daquela família significava aceitar injustiças para proteger quem nunca assumia as próprias responsabilidades. Respirei fundo e respondi: eu não vou mentir por ela. Não vou pagar sua defesa. E jamais pedirei ao meu filho que proteja a pessoa que fez com que ele fosse algemado diante da escola inteira. Dennis apontou para a porta de entrada. Então, quando sair por essa porta, não volte mais. Segurei a mão de Eva e saí sem olhar para trás. Naquela noite, depois que meu filho finalmente conseguiu dormir, sentei diante do computador. Passei horas revisando 6 anos de extratos bancários, comprovantes de pagamento, transferências, cheques e e-mails. Queria levantar cada centavo que havia gasto tentando socorrer minha família em momentos de crise. Pela primeira vez, decidi reunir todas aquelas informações. E, à medida que a lista aumentava, comecei a perceber o tamanho do preço que eu havia pago por uma lealdade que nunca foi retribuída. Quando terminei de revisar todos os registros, o valor era impressionante. $47.860. Ao longo dos anos, eu havia pago 2 vezes os impostos atrasados da casa dos meus pais. Também cobri o aluguel de Raquel, contas de serviços, consertos do carro, franquias do seguro e até honorários advocatícios por causa de um antigo problema de trânsito. Além disso, paguei ceias de fim de ano, hospedagens para reuniões familiares e passagens aéreas para parentes que, depois de toda a ajuda, ainda reclamavam que eu não passava tempo suficiente com eles. O que começou como favores ocasionais acabou se transformando, quase sem que eu percebesse, em transferências automáticas todos os meses. Quando o sol nasceu, cancelei cada um desses pagamentos recorrentes. Também retirei meus pais e Raquel da lista de pessoas autorizadas a buscar Eva na escola, dos contatos de emergência, das autorizações médicas e de todos os programas em que ele participava. Troquei a senha de acesso da minha casa e comuniquei à empresa de segurança que nenhum familiar poderia entrar sem minha autorização expressa. Leia também enviou uma notificação formal para Raquel,
determinando que ela não tentasse qualquer contato com Evan nem se aproximasse dele dentro da escola. Continuei ajudando minha avó Ruth, mas de uma maneira diferente. Em vez de entregar dinheiro, passei a pagar diretamente suas compras de mercado e as despesas da farmácia. Ela nunca tratou minha ajuda como uma obrigação. Quando contei tudo o que havia acontecido, Ruth respondeu com uma frase que jamais esqueci. Ajudar alguém deve servir para que essa pessoa consiga caminhar sozinha. A sua família transformou você no chão onde todos pisam. Naquela mesma tarde, minha mãe apareceu na porta da minha casa. Ela bateu durante quase 15 minutos e, do lado de fora, dizia que Raquel estava assustada e precisava da irmã. Sem abrir a porta, respondi que quem realmente precisava da avó era Evan, no momento em que foi levado algemado pelos corredores da escola. Lembrei que, naquela ocasião, ela não perguntou se o neto estava bem. Sua primeira preocupação foi descobrir o que ele teria feito. Minha mãe respondeu apenas: aquela foi uma manhã muito difícil para todos. Respirei fundo antes de dizer: para você foi uma manhã difícil. Para ele, foi um momento que pode marcar a vida inteira. Ela me acusou de destruir a família por causa de um único erro. Encerrei a conversa sem destrancar a porta. Na manhã seguinte, meu pai apareceu trazendo um recipiente com comida. Ficou alguns minutos na varanda esperando que eu atendesse. Como ninguém abriu, deixou a embalagem ao lado da porta e foi embora. Joguei tudo no lixo sem sequer abrir. Naquele momento, percebi que preparar comida era muito mais fácil para ele do que assumir qualquer responsabilidade pelo que havia acontecido. Enquanto isso, tio Dennis começou a espalhar entre os parentes que eu estava emocionalmente desequilibrada e que estava usando Evan para me vingar de Raquel. Pouco depois, Raquel publicou um vídeo nas redes sociais. Sem citar nomes, afirmou que uma pessoa muito próxima da família estava tentando destruir sua carreira por causa de um mal-entendido que já havia sido resolvido. Ela não mencionou o desaparecimento do dinheiro, nem as informações falsas que apresentou, tampouco as imagens das câmeras ou o fato de meu filho ter sido algemado diante da escola inteira. Falou apenas sobre compaixão, perdão e saúde emocional. Enquanto muitas pessoas elogiavam sua coragem nos comentários, meu primo Nate me enviou capturas de tela do grupo da família. Dennis havia escrito que o único erro de Raquel foi confiar em informações incompletas fornecidas pela equipe de segurança da escola. Minha mãe respondeu dizendo que eu sempre tive inveja de Raquel porque todos a consideravam mais carismática e querida. Meu pai participou da conversa com apenas uma frase: as duas cometeram erros. Foi então que Nate publicou toda a cronologia oficial da investigação e perguntou qual teria sido exatamente o meu erro. Ninguém respondeu. Mais tarde, minha avó Ruth me telefonou trazendo uma informação que mudaria completamente os rumos da investigação. Ela contou que, 2 semanas antes do evento beneficente, Raquel havia pedido $5.000 emprestados a ela. Além disso, também procurou Nate e outro primo tentando conseguir novos empréstimos. Isso indicava que seus problemas financeiros eram muito maiores do que ela havia admitido e que talvez o desaparecimento do dinheiro tivesse uma explicação bem diferente daquela que tentou atribuir ao meu filho. Cada vez que Raquel pedia dinheiro emprestado, apresentava uma justificativa diferente. Para minha avó Ruth, aquilo passou a fazer sentido apenas depois de tudo o que aconteceu. Na opinião dela, Raquel já estava tentando cobrir um rombo financeiro muito antes do desaparecimento do dinheiro da campanha beneficente. Até aquele momento, a investigação estava concentrada apenas na bolsa com os $12.400. Mas eu acreditava que era preciso ir além. Raquel administrava as contas da associação esportiva da escola havia quase 3 anos. Se aquele não fosse um caso isolado, os registros financeiros mostrariam isso. Com a ajuda de Leia, protocolamos um pedido formal para que o conselho da associação autorizasse uma auditoria contábil independente em todas as contas administradas por Raquel. Solicitamos a análise completa de depósitos, reembolsos, pagamentos e demais movimentações financeiras. Também anexamos a cronologia das imagens preservadas pelas câmeras de segurança e as diferentes versões que Raquel havia apresentado durante a investigação. O conselho convocou uma reunião de emergência. No início, 3 integrantes foram contra a auditoria por receio da repercussão negativa que o caso poderia gerar para a escola. Porém, o consultor responsável pelo seguro da instituição alertou que ignorar indícios documentados de irregularidades poderia trazer consequências ainda mais graves.
Diante disso, a auditoria foi aprovada e uma empresa especializada foi contratada para realizar a análise. Poucos dias depois, começaram a surgir os primeiros resultados. Os auditores encontraram depósitos registrados com vários dias de atraso, diferenças entre os valores arrecadados e os relatórios dos eventos, reembolsos sem comprovantes e transferências destinadas a contas que não tinham qualquer relação com as atividades da escola. Também apareceram pequenas diferenças financeiras após uma rifa da banda escolar, uma venda de equipamentos esportivos, um jantar beneficente e 2 leilões. Isoladamente, cada valor parecia pequeno bastante para ser atribuído a erros de conferência. Mas, quando analisados em conjunto, formavam um padrão impossível de ignorar. A bolsa com os $12.400 não representava o início do problema. Ela apenas marcou a primeira vez em que Raquel precisou apontar um culpado antes que alguém resolvesse examinar cuidadosamente os registros financeiros. Ela escolheu Evan porque ele havia trabalhado como voluntário próximo à sala onde o dinheiro era guardado. E me incluiu na história porque minha recusa em emprestar os $8.000 impediu que ela cobrisse o prejuízo antes que fosse descoberto. Raquel recebeu a notificação oficial sobre a auditoria às 7 da noite. 10 minutos depois, meu telefone registrava 19 ligações perdidas feitas por ela. A auditoria durou 6 semanas e, a cada novo documento analisado, mais uma das justificativas de Raquel deixava de fazer sentido. Ao final do trabalho, os investigadores identificaram mais de $31.000 em valores desaparecidos ou movimentados de maneira irregular nas campanhas de arrecadação da escola. Algumas operações haviam sido registradas como falsos reembolsos a fornecedores. Em outros casos, grandes retiradas eram seguidas por depósitos menores realizados dias depois, numa tentativa de equilibrar temporariamente as contas. Tudo indicava que Raquel utilizava o dinheiro arrecadado em novos eventos para cobrir desvios anteriores, criando um ciclo que acabou se tornando impossível de sustentar quando o desaparecimento dos $12.400 chamou a atenção das autoridades. Concluída a investigação administrativa, o distrito escolar encerrou o vínculo de Raquel com a instituição. Seu acesso ao prédio foi cancelado e ela ficou impedida de participar de qualquer atividade relacionada ao gerenciamento de recursos financeiros da escola. A Associação Esportiva exigiu o ressarcimento dos valores identificados pela auditoria. Além disso, o Ministério Público apresentou acusações relacionadas às irregularidades financeiras e às informações falsas fornecidas por Raquel durante a investigação. Diante da quantidade de provas, incluindo imagens das câmeras, registros eletrônicos de acesso, movimentações bancárias e depoimentos contraditórios, a estratégia da defesa deixou de ser contestar os fatos e passou a buscar um acordo para resolver o caso. Enquanto isso, meus pais gastaram parte das economias e até recorreram a um empréstimo usando a própria casa como garantia para custear as despesas jurídicas de Raquel. Sem o apoio financeiro que eu forneci havia tantos anos, eles também precisaram vender o veículo de lazer da família e cancelar diversas viagens que já estavam planejadas. Minha mãe dizia a todos que aquelas mudanças eram sacrifícios que eu havia obrigado a família a fazer. Já meu tio Denis continuava repetindo que Raquel só estava naquela situação porque eu insistia em pedir a auditoria. O que ele ignorava era que a auditoria não criou nenhum dos valores desaparecidos. Ela apenas revelou o que já vinha acontecendo havia muito tempo. Meu primo Nate, incomodado com a forma como tudo foi conduzido, deixou de participar das reuniões na casa de Denis. Ele começou a mostrar aos outros parentes toda a cronologia da investigação, incluindo documentos e informações que muitos nunca tinham visto, já que conheciam apenas a versão contada por Raquel. Depois disso, alguns familiares vieram me pedir desculpas em particular. Ouvi cada pedido com respeito, mas não restabeleci os antigos laços. Com o tempo, aprendi que um pedido de desculpas feito apenas quando a verdade já não pode mais ser negada tem um peso muito diferente daquele apoio oferecido quando defender alguém exige coragem e pode trazer consequências. Minha avó Ruth passou a nos visitar todos os domingos. Em uma dessas visitas, trouxe para Eva uma pequena caixa de madeira cheia de lembranças que havia guardado desde que ele era criança. Lá dentro havia certificados escolares, programas de apresentações, cartões de aniversário, fotografias e outras recordações importantes. Ela entregou tudo a ele e disse: "Guardei essas lembranças porque sempre soube que você se tornaria alguém que vale a pena ser lembrado." Evan conseguiu permanecer firme enquanto ela estava conosco. Mas, depois que Ruth foi embora, ele se sentou no sofá segurando uma fita de uma feira de ciências do 4º ano e finalmente deixou as lágrimas caírem. Com a voz baixa, perguntou:
Por que todo mundo acreditou tão rápido na tia Raquel? Respondi que algumas pessoas preferem aceitar a versão que preserva o próprio conforto, mesmo quando ela não é sustentada pelos fatos. A escola ofereceu acompanhamento psicológico para Evan, e, pouco a pouco, ele conseguiu retomar sua rotina. Audrey fez questão de ajudá-lo nesse retorno, organizando horários para que ele pudesse entrar por um corredor menos movimentado e evitasse o contato com grandes grupos de alunos nos primeiros dias. Os professores também receberam orientação para não comentar publicamente a investigação. Durante algum tempo, os vídeos da abordagem policial ainda continuaram circulando na internet, mas o interesse diminuiu depois que a escola anunciou oficialmente que Evan havia sido totalmente inocentado e que Raquel já não fazia mais parte da equipe. Algum tempo depois, Evan fez um depoimento reservado diante do conselho escolar. Ele explicou que os funcionários tinham acesso às gravações das câmeras, aos registros dos voluntários e ao sistema eletrônico de entrada antes mesmo de chamarem a polícia. Mesmo assim, ninguém verificou essas informações antes de tratá-lo como se fosse culpado. Meu filho não pediu que ninguém fosse demitido. A única pergunta que fez foi: por que nenhum adulto conferiu as provas antes de colocar algemas em um estudante inocente? Depois disso, o distrito escolar iniciou uma revisão completa dos procedimentos relacionados à abordagem de alunos, à comunicação com os pais e à preservação de evidências durante investigações. Paralelamente, Leia conduziu uma negociação confidencial com a instituição. O acordo garantiu o custeio do acompanhamento psicológico de Evan, a correção definitiva de todos os registros escolares ligados ao caso, treinamentos adicionais para os funcionários e medidas relacionadas à forma como a escola conduziu toda a ocorrência. O valor financeiro acertado foi depositado em uma conta destinada exclusivamente à futura educação de Evan. Nunca divulguei esse acordo nem tentei usá-lo para expor a escola. Meu filho não buscava vingança nem mais um espetáculo público. O que ele queria era que as pessoas assumissem suas responsabilidades para que algo semelhante nunca mais acontecesse. Meses depois, recebi uma ligação inesperada. Minha mãe telefonou diretamente do hospital. Ela contou que tio Denis havia sofrido um grave problema cardíaco e que, naquele momento, estava pedindo para falar comigo. Minha mãe disse que desentendimentos familiares não deveriam acompanhar alguém até um quarto de hospital. Ela pediu que eu deixasse tudo para trás e fosse a pessoa mais compreensiva naquela situação. Respondi que Denis teve meses para reconhecer seus erros. Durante todo esse tempo, ele preferiu me atacar, pressionar pessoas envolvidas na investigação e espalhar que Evan estava manipulando os acontecimentos para prejudicar Raquel. Agora que se encontrava em uma situação delicada, queria receber apoio sem assumir qualquer responsabilidade pelo que havia feito. Decidi não visitá-lo. Minha mãe insistiu, dizendo que eu me arrependeria se algo grave acontecesse com ele. Olhei para ela e respondi com tranquilidade: estabelecer limites não é um ato de crueldade só porque a pessoa que os desrespeitou ficou doente. Denis se recuperou. Mesmo depois disso, nunca pediu desculpas. Pelo contrário, continuou dizendo aos parentes que minha ausência no hospital apenas confirmava tudo o que ele sempre havia falado sobre mim. 2 semanas antes da audiência em que Raquel definiria sua situação na justiça, ela apareceu inesperadamente na porta da minha casa. Apesar da notificação enviada por Leia orientando que não tivesse contato conosco, a câmera da campainha mostrou Raquel andando de um lado para o outro na varanda. Ela chorava, apoiava as mãos na janela ao lado da porta e implorava para que eu convencesse o promotor de que nossa família havia feito as pazes. Também disse que finalmente estava pronta para pedir perdão. Sem abrir a porta, respondi pelo sistema de interfone da câmera. Um pedido de desculpas não exige entrar na minha casa. Raquel contou que havia perdido o emprego, vários amigos e qualquer perspectiva para o futuro. Respondi que nenhuma dessas perdas havia sido criada por mim. Elas eram consequência direta das escolhas que ela fez repetidas vezes. Desesperada, ela pediu que eu lembrasse que éramos irmãs. Respirei fundo e respondi: eu me lembrei disso quando meu filho estava algemado. Você não. Depois encerrei a conversa e permaneci com a porta fechada. A audiência final aconteceu 9 meses depois do dia em que Evan foi retirado da sala de aula. Raquel aceitou um acordo judicial que incluía a devolução dos valores envolvidos, cumprimento de medidas determinadas pela Justiça, prestação de serviços à comunidade, acompanhamento em educação financeira e a proibição de administrar recursos de escolas, instituições beneficentes, clubes ou qualquer outra organização.
Durante a audiência, o promotor destacou que a falsa acusação contra um adolescente tornou o caso ainda mais grave, porque Raquel tentou direcionar toda a investigação para alguém que ela sabia ser inocente. Também apresentei uma declaração sobre os impactos que tudo aquilo causou. Meu depoimento não falava sobre mim. Falava apenas de Eva. Descrevi o som das algemas se fechando em seus pulsos, os colegas gravando a cena pelos corredores da escola, as mensagens chamando meu filho de ladrão, as sessões de acompanhamento psicológico e as noites em que ele perguntava se todos os adultos da escola acreditavam, em segredo, que ele realmente era culpado. Não pedi uma punição mais severa. Apenas solicitei que o caso não fosse tratado como um simples conflito entre duas irmãs, porque as consequências atingiram profundamente a vida de uma criança inocente. Em determinado momento, o advogado de Raquel perguntou se eu confirmava que existia um processo de reconciliação entre nós. Respondi apenas: não. Antes de o juiz homologar o acordo, Raquel pediu autorização para fazer uma última declaração. Ela se virou na minha direção, pediu desculpas por ter acusado Eva e, pela primeira vez desde o início de toda a investigação, revelou o verdadeiro motivo que a levou a escolher justamente meu filho como alvo. Quando me recusei a emprestar os $8.000, Raquel percebeu que não conseguiria repor o dinheiro que faltava na arrecadação antes da segunda-feira. Como Eva havia trabalhado como voluntário perto da sala onde os valores eram guardados, ela concluiu que ele seria um suspeito convincente. O plano dela era simples. Acreditava que, ao ver meu filho sendo acusado, eu entraria em desespero, pagaria imediatamente a quantia desaparecida para protegê-lo e ainda faria de tudo para preservar a imagem da família. Ao dizer aos investigadores que eu havia demonstrado interesse pelos registros financeiros da associação esportiva, Raquel também esperava transformar minha experiência profissional em uma falsa indicação de que eu teria planejado o desaparecimento do dinheiro. Ela imaginou que o medo me faria agir exatamente como sempre aconteceu. Achava que eu resolveria o problema em silêncio, colocaria o dinheiro no lugar, convenceria Eva a não comentar o assunto e permitiria que tudo fosse tratado apenas como um infeliz mal-entendido. O que Raquel jamais imaginou foi que eu preservaria todas as provas, contrataria uma advogada e pediria uma auditoria completa em todas as contas que ela administrava. Durante a audiência, ela admitiu: eu estava desesperada. Achei que a Malerie resolveria tudo, como sempre fez. Aquela única frase resumiu perfeitamente a dinâmica que existia entre nós durante tantos anos. Quando a audiência terminou, Raquel se aproximou acompanhada por seu advogado. Disse que entendia se eu ainda não conseguisse perdoá-la, mas que sonhava com a possibilidade de reconstruirmos nossa relação no futuro. Respondi que perdão e reconciliação não significam a mesma coisa. Expliquei que poderia deixar de carregar o peso da raiva sem, por isso, permitir que ela voltasse a fazer parte da vida de Eva. Também disse: você só está pedindo desculpas agora porque as imagens das câmeras, a auditoria, os registros bancários e os próprios depoimentos deixaram você sem outra alternativa. Não é que finalmente tenha compreendido o que fez. Você está arrependida porque as consequências chegaram até você. Alguns dias depois, minha mãe telefonou convidando Eva e eu para um almoço de domingo. Ela dizia que a família já havia sofrido o suficiente e precisava de uma oportunidade para se curar. Meu pai reforçou a ideia, afirmando que Raquel havia assumido a responsabilidade pelos próprios atos e que manter o afastamento apenas prolongaria o sofrimento. Nenhum dos dois, porém, pediu desculpas por terem acreditado em Raquel antes mesmo de perguntar a Eva o que realmente havia acontecido. Também nunca reconheceram a reunião em que tentaram me convencer a atrapalhar a investigação. Para eles, superar o problema significava que eu deveria esquecer tudo, enquanto ninguém mudava o próprio comportamento. Pouco tempo depois, Dennis enviou outra mensagem dizendo que eu me arrependeria por dividir a família de forma definitiva. Bloqueei o número dele. Em seguida, fiz o mesmo com meus pais e com Raquel. Troquei meu número de telefone e compartilhei o novo contato apenas com minha avó Ruth, meu primo Nate, Audrey, alguns amigos de confiança, a escola de Eva e meu local de trabalho. O silêncio que veio depois era diferente de tudo que eu conhecia. Não era um silêncio de vazio. Era um silêncio de paz e segurança. Evan concluiu o ano letivo com seu histórico completamente limpo. Voltou a participar do clube de engenharia e foi aceito no programa de verão que tanto temia perder por causa da falsa acusação. Quanto a mim, passei a direcionar todo o dinheiro que antes enviava para parentes para fortalecer nossa reserva financeira e aumentar a poupança destinada aos estudos de Evan.
Pela primeira vez em muitos anos, cada valor que eu ganhava era usado para cuidar da vida pela qual eu realmente era responsável, em vez de tentar proteger adultos das consequências das próprias escolhas. No encerramento do ano escolar, organizamos um pequeno jantar em nossa casa para comemorar um novo começo. Como sempre fazia nos momentos importantes, minha avó Ruth apareceu carregando a torta favorita de Eva. Nate chegou carregando um troféu divertido com uma placa escrita, maior especialista em conferir comprovantes. A brincadeira fez Evan sorrir pela primeira vez em muito tempo. Audrey apareceu logo depois com um cartão assinado por vários professores que queriam demonstrar apoio. 2 dos meus amigos mais próximos ajudaram a decorar a cozinha para a pequena comemoração. Aquela noite foi tranquila. Ninguém fez discurso sobre reunir toda a família novamente. Ninguém sugeriu que Raquel deveria voltar a fazer parte das nossas vidas quando o tempo passasse. Também não houve cenas dramáticas de reconciliação. Em determinado momento, Evan olhou para mim e perguntou: "O que você fez foi uma forma de vingança?" Sorri e respondi com calma: "Não. Vingança seria tentar provocar sofrimento apenas porque alguém nos machucou." Expliquei que eu não inventei as diferenças encontradas nas contas, não criei as imagens das câmeras de segurança, nem alterei os registros de acesso ou os depoimentos apresentados durante a investigação. Também não fui responsável pelo desaparecimento do dinheiro arrecadado na escola. As consequências enfrentadas por Raquel surgiram das próprias escolhas que ela fez. Eu apenas me recusei a esconder as provas. Também parei de sustentar financeiramente pessoas que tratavam minha ajuda como uma obrigação. E, acima de tudo, protegi meu filho quando adultos que afirmavam amá-lo aceitaram que ele fosse usado como alvo para preservar outra pessoa. Raquel perdeu o emprego por causa das irregularidades que cometeu. Perdeu a credibilidade por causa das informações falsas que apresentou. E perdeu a nossa relação porque decidiu colocar um adolescente inocente no centro de uma acusação para tentar escapar das consequências dos próprios atos. Eu não destruí minha família. Apenas deixei de permitir que meu filho continuasse pagando o preço para que outros mantivessem uma aparência de união. Obrigado por acompanhar esta história até o final. Esta é uma obra de ficção criada exclusivamente para entretenimento e narrativa dramática. Se existe uma mensagem que essa história procura transmitir, é a seguinte: por maior que seja a decepção causada por alguém, sempre podemos escolher agir com equilíbrio em vez de alimentar o ressentimento, estabelecer limites saudáveis em vez de aceitar o caos e construir um futuro baseado no respeito por nós mesmos e por aqueles que amamos.